E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, afirmou que já negocia com 13 empresas acordo que pode ser bilionário envolvendo a Neoquímica Arena. Lateral esquerdo Fabrício Angileri ainda continua com futuro indefinido dentro do timão. E poucas horas depois de vencer a equipe do Vasco em São Januário, o Corinthians já estava no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando as preparações para a decisão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, com o atacante Memphis evoluindo na recuperação da sua lesão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Poucas horas depois de vencer a equipe do Vasco em São Januário, o elenco do Corinthians já estava no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando as preparações, pensando na decisão de amanhã contra o Atlético Paranaense. O Corinthians entrou em campo pela última vez no último domingo, em São Januário, contra o Vasco, e finalmente voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro. Vitória por 3-2, uma vitória importante, em que dá uma tranquilidade na tabela da competição. Claro que ainda é muito cedo, o Corinthians precisa ter uma sequência de vitórias, mas importante demais dar uma tranquilidade, principalmente pensando amanhã. Amanhã tem jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então amanhã o Corinthians inicia a caminhada nessa decisão importante. Nos trabalhos de ontem, atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória em São Januário ficaram apenas na academia fazendo trabalhos regenerativos. O restante do elenco ficou em campo com Dorival Júnior fazendo exercícios táticos. A grande novidade dos trabalhos: atacante Memphis. O Corinthians inclusive atualizou o quadro clínico do jogador, revelando que ele já está no processo de transição. Na sexta-feira eu havia avisado vocês que o Memphis já estava fazendo alguns trabalhos com bola, e agora fica uma grande expectativa, até pensando na possibilidade do jogador de repente viajar com o grupo para a decisão de amanhã. Corinthians treinou ontem, fará hoje o último trabalho e logo na sequência, no período da tarde, viagem para o Paraná, viagem para Curitiba, onde o Corinthians fará esse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A minha opinião quanto ao retorno dos trabalhos é a seguinte: bom, primeiramente, tudo muito às pressas. Poucas horas depois de vencer a equipe do Vasco, o elenco do Corinthians já estava no CT. É o calendário do futebol brasileiro, é o calendário cada vez mais apertado, não se tem tempo para nada. Na semana passada os jogadores tiveram uma semana cheia, o jogo aconteceu no sábado contra o Bahia, infelizmente perdemos em casa, e no domingo os atletas tiveram um dia livre, e a semana passada toda foi para trabalhos. Essa semana não, essa semana já o calendário aperta de novo, tem jogo na quarta-feira, tem jogo no final de semana, é o calendário do futebol brasileiro dessa forma, é assim, sempre foi, e eu particularmente acho difícil mudar. Na questão do Memphis, importante demais essa transição do Memphis. Eu particularmente acho que seria importante o Memphis até viajar com o grupo, caso ele não tenha ainda condições de jogo. Parece que a intenção mesmo é deixar o Memphis para o jogo contra o arquirrival no final de semana pelo Campeonato Brasileiro em casa, e pensando no jogo da volta da Copa do Brasil, mas só pelo fato dele viajar com o grupo, ao meu ponto de vista, seria importante. Corinthians que agora vai ter uma sequência de decisões pela frente, tanto na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Temos que vencer para nos distanciarmos o máximo possível do Z4 e, claro, começar a pensar na parte de cima da tabela. E agora vamos falar sobre o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que segue com futuro indefinido dentro do Corinthians. O Angileri chegou ao Corinthians no início dessa temporada de 2025. Jogador que rapidamente se tornou titular da lateral esquerda do Timão, tomando conta da posição.
foi muito importante no Campeonato Paulista, principalmente na reta final, onde nós terminamos como campeões. Quando o Angileri chegou, o Bidu estava em baixa. O Angileri, como eu disse, se tornou titular e o Bidu continuou trabalhando e hoje é considerado o titular da posição. Bidu, que recentemente o Corinthians anunciou a renovação do contrato do jogador e agora precisa decidir o futuro do lateral esquerdo argentino. O Angileri chegou ao Corinthians com um contrato somente até o final dessa temporada e desde o início do mês de julho ele já pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça para qualquer equipe no final dessa temporada. Corinthians que já teve algumas conversas iniciais com os jogadores e seus representantes, mas até o momento nada avançou. Pelo que se fala, é pela questão política que o Corinthians viveu nos últimos tempos. Agora, com o presidente definido, que ficará até o final do ano que vem, ou seja, Osmar Stabile venceu a eleição. Agora, com essa definição, acredita-se que o futuro do jogador também deverá ser definido nos próximos dias. Então, Angileri, pelo menos até esse momento, segue com seu futuro indefinido dentro do timão. A minha opinião quanto a essa indefinição do futuro do Angileri é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que fez esse contrato curto, veio com esse contrato curto, inclusive ele chegou a falar isso na sua primeira coletiva, que ele visava se recuperar, então por isso um contrato mais curto. Para mim, mesmo com o Bidu sendo o titular, o Bidu tendo evoluído muito, e para mim a chegada do Angileri acabou fazendo com que o Bidu evoluísse bastante, uma competição maior pela posição, porque antes da chegada do Angileri, o Bidu disputava a posição com o Hugo Farias e o outro lateral esquerdo era o Palácios. Então, jogadores que estavam bem abaixo do próprio Matheus Bidu, mesmo quando o Bidu não estava em um bom momento. Então, ao meu ponto de vista, o Angileri é um jogador muito importante e isso é considerado dentro do clube, mesmo sem ser o titular, ele briga pela posição, quando entra muito bem, inclusive no clássico do final de semana contra o Palmeiras, ele que será o titular, já que o Bidu está suspenso. Ao meu ponto de vista, já era para o Angileri ter renovado seu contrato, assim também como o Gustavo Henrique. Absolutamente que as questões políticas acabaram travando um tanto quanto as coisas. O Bidu mesmo renovou o contrato recentemente e estava negociando desde o final de fevereiro, mas eu particularmente vou torcer para que se resolva o quanto antes possível o contrato do Angileri, porque para mim ele tem que permanecer, é uma peça importante no elenco. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo bilionário que o presidente Osmar Stabile quer fazer envolvendo a Neoquímica Arena, pois o agora presidente eleito até o final do ano que vem afirmou que já negocia com 3 empresas para ter um novo name rights da nossa casa e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Osmar Stabile venceu a eleição indireta, as votações que aconteceram no Parque São Jorge na noite da última segunda-feira, 25 de agosto. Uma totalidade de 265 votos, o Osmar Stabile fez 199. Então, uma quantidade absurda de conselheiros escolheram o Osmar Stabile para permanecer no cargo até o final do ano que vem. O mandato tampão, que é quando terminaria a gestão do Augusto Melo. E assim que foi confirmada a vitória do Osmar Stabile, ele concedeu uma entrevista coletiva respondendo a vários questionamentos e um dos pontos principais envolve a Neoquímica Arena, nossa casa. O Osmar Stabile afirmou que o Corinthians já conversa com 3 empresas interessadas em assumir o nome, o direito do nome da nossa casa, e é um acordo que deve ultrapassar R$1 bilhão. Vamos para as palavras do Osmar Stabile. O valor da multa rescisória com a Hypera cai em setembro. Nós estamos conversando. Tem 3 empresas interessadas. Eu acredito que deve chegar mais uma empresa. Estamos trabalhando para trazer valor muito maior que esse. Valor é baixo. Foi bom lá atrás? Era. Então,
O Osmar Stabile afirma que hoje o valor da Neoquímica Arena, o valor do Nami Rights está defasado, que conversa com 3 empresas e a principal intenção é negociar esses novos valores acima de R$1 bilhão. No mínimo R$1 bilhão, mas claro que o Corinthians quer vender os Nami Rights bem acima de R$1 bilhão. Inclusive, quanto mais empresas, aliás, aparecerem, claro que esses valores vão aumentando cada vez mais. Então, na questão da multa, como ele afirmou que no mês de setembro, estamos aí já praticamente em setembro, o valor da multa rescisória cai. Claro que o Corinthians, eu acredito que não vai pagar essa multa. Há quem diga que a partir de setembro a multa para a Neoquímica sair não chegará nem a 50 milhões, mas há quem diga também que é 70. Então, pelo jeito que as coisas estão caminhando, em breve deveremos ter um acordo bilionário. O Stabile, de forma surpreendente, anunciou que o Corinthians negocia com 3 empresas, pelo menos nesse momento, o acordo do direito ao nome, os Nami Rights da nossa casa. A minha opinião quanto a essas palavras do Stabile é a seguinte. Bom, primeiramente, a Ipera-Pharma, o grupo Ipera-Pharma, que é quem comanda a Neoquímica, eu acredito que pode ter até a preferência para essas questões de valores, de repente eles aumentarem, chegarem aos valores que o Corinthians quer nesse momento, que o Corinthians avalia, destacando que já há um bom tempo o Corinthians faz estudos, o Corinthians calcula o valor real dos Nami Rights, então claro que esse valor realmente precisa ser ajustado, tem que aumentar 300 milhões de reais para nossa casa como Nami Rights. Eu discordo do Osmar, que lá atrás foram bons valores, para mim não foram. Corinthians poderia ter vendido por valores muito acima, mas naquele momento foi o que, pelo menos eu acredito que tenha sido de melhor oferta que o clube recebeu. E agora realmente, depois de 5 anos, está na hora de reajustar, está na hora de colocar os verdadeiros valores. Então, para mim, surpreende logo de cara, logo na primeira coletiva, assim que venceu a eleição de forma indireta, ele afirmar que já conversa com 3 empresas. Eu já conversei com algumas pessoas importantes do marketing do clube que me garantiram que realmente a intenção é reajustar os valores e que o Corinthians não vai trabalhar com algo que não seja acima de R$1 bilhão. Então estamos muito próximos de o Corinthians, pelo menos na intenção de confirmar, anunciar um acordo bilionário pelos Nami Rights da Neoquímica Arena, e ao meu ponto de vista surpreende pelo fato de já na primeira coletiva ele ter revelado isso daí. Então vamos torcer para que dê tudo certo. O Corinthians necessita de dinheiro, sabemos da situação financeira do clube, tomara que isso se resolva o quanto antes possível e claro, mais dinheiro possa entrar nos cofres do Timão. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham desse curto período de preparação que o Corinthians terá até decisão na Copa do Brasil? Será que o Timão conseguirá fazer um jogo intenso? E o Memphis, será que o Memphis pelo menos viajar com um grupo, vocês acham que ele deveria? E quanto ao Fabrício Angileri, agora com a definição do presidente, vocês acreditam que o futuro dele deverá ser definido em breve? E quanto às palavras do Osmar Stabile, 3 empresas negociando os Nami Rights da Arena, o que vocês acham? Será que realmente poderemos ter um acordo bilionário pelo direito do nome da nossa casa? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!